Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Embora esta festa ou solenidade, como nós costumamos dizer, seja de fato no dia 29. A igreja então, aqui no Brasil, transfere para o domingo seguinte, geralmente, para que os fiéis tenham mais acesso. Haja vista que é uma festa muito importante, porque trata-se de dois grandes apóstolos dos seguidores de Jesus, né? Pedro e Paulo são considerados, não os melhores, né? Mas os maiores apóstolos daqueles 12, pela a função que ocuparam, pelo modo como desempenharam a missão. São duas figuras altamente importantes na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, na primeira comunidade dos fiéis cristãos e para nós hoje. Pois bem, nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos é um livro atribuído a Lucas, a São Lucas, o mesmo escritor de um dos evangelhos, né? Então Lucas vai tentar aqui narrar um pouco, pelo menos uma das perseguições existente ali no início daquela comunidade, perseguição aos cristãos. E aí ele vai narrar a prisão de alguns. Ele diz que Herodes mandou prender alguns da igreja, a igreja nascente, a igreja que estava iniciando. Então mandou colocar na prisão, por exemplo, Pedro. Mandou matar Tiago. E Herodes fez isso para agradar ao imperador, para agradar a Roma. Ele era servo de Roma, era uma espécie de governador. E para agradar também aos judeus, uma vez que os judeus não gostavam dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos estavam crescendo, estava adquirindo a popularidade. Era um movimento, de certo modo, popular, que agradava o povo simples. Estava tendo um certo domínio do povo mais simples. As autoridades não gostavam. São poucas as autoridades que gostam quando o movimento se levanta e esclarece as mentes, né? Ainda tinha, como eu falei, os judeus que não gostavam dos cristãos. Então Herodes vai tentar agradar do lado político a Roma e do lado religioso os judeus. Nós vemos aqui, queridos irmãos, que é uma pessoa que não tem um pensamento próprio, não age por si próprio, não sabe refletir, não sabe formar um conceito e não age com as próprias forças, age sempre impulsionado por uma força externa. São pessoas sem identidade e sem pensamento e ideias próprias. O mundo está cheio de pessoas assim. Aquele velho ditado, Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras. Então, o que acontece quando a pessoa age desta forma? É um mal para si, e se é um governante, se é uma liderança, é um mal para aquele povo liderado por esta pessoa. Como é triste a gente olhar para a sociedade ainda hoje e nós percebermos que tem pessoas que não têm vontade própria, que não têm atitude própria. E é simplesmente um laranja na mão de alguém. É uma expressão muito grosseira o que eu vou dizer, mas é isso mesmo, é um pau mandado, né? Não tem identidade. Oh, meu Deus do céu, ser assim é terrível. A pessoa não fala nada do que pensa ela mesma. Não faz algo por convicção. Quando a gente não tem convicção das coisas, é triste. É uma pessoa sem crédito. Quem vai confiar numa pessoa desse tipo? Quem vai confiar? Eu não confio. E acontece a miséria que
que nós presenciamos aqui nos Atos dos Apóstolos, maltrataram os apóstolos, mandaram matar a outros, e assim fizeram da religião cristã, lá no início, um inferno. Mas é bonito, meus irmãos, uma coisa, aqui entra a fé, e nós que nos dizemos amigos de Jesus, pessoas de fé, precisamos ter um pouco também essa convicção da fé. Primeiro, o escritor sagrado mostra que a comunidade, enquanto Pedro estava preso, a comunidade estava lá fora, rezando, unida a Pedro. Uma comunidade unida. Olha só como os discípulos conseguiram conquistar a comunidade. E era isso que não agradava a Herodes e a Roma. Eles conseguiram de tal modo que a comunidade se uniu. E a dor do outro era a dor de todos. O sofrimento de um era o sofrimento de todos. A alegria de um também era a alegria de todos. Uma comunidade unida. Então a comunidade se põe em oração, é uma forma de dizer: nós servimos a Deus, portanto nós recorremos a Deus, porque é nele que nós confiamos. E os Atos dos Apóstolos, esse livro tão bonito da Sagrada Escritura, mostra nesse texto que Pedro foi libertado, que Pedro foi liberto. Deus envia um anjo, Deus escuta a oração daquele povo e envia um anjo e liberta Pedro. Será que nós também confiamos a nossa vida, aquilo que nós empreendemos, aquilo que nós nos propomos a fazer, aquilo que nós sofremos também, nós colocamos nas mãos de Deus? É importante a gente também pensar nisso. Nós somos felizes quando nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus e deixamos que Ele conduza, claro, fazendo também a nossa parte. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, Pedro então desfruta dessa belíssima libertação. E é interessante que depois de tudo isso, Pedro faz como que uma guinada na sua vida. É claro que depois Pedro morreu de perseguição também, foi crucificado, né, Pedro? Assim diz a sua história. Mas Pedro, quando foi experimentando aos poucos a ação de Deus na sua vida, é a experiência pessoal que a gente muitas vezes faz com Deus, com a fé. Essa experiência pessoal, ela pode ser vivida comunitariamente também. Então Pedro, fazendo essa experiência da intervenção de Deus na sua vida, Pedro se torna um grande seguidor de Jesus e uma grande liderança de fé no seu tempo. Hoje nós temos na pessoa do Papa o representante de Pedro, né? Pedro foi o primeiro Papa, não existia esse nome naquele tempo, né? Mas eles davam o nome de apóstolo. Mas tinha outros apóstolos, por exemplo, os bispos são considerados apóstolos, mas tem um que é o cabeça de todos, é o Papa, não é? Então Pedro era o cabeça dos demais naquele tempo. E na história nós vamos entendendo como isso vem de Pedro e vem uma sucessão, ou seja, um depois do outro, até chegar ao Papa Francisco. Isso é bonito na nossa igreja, a historicidade da igreja. E a igreja que durante tanto tempo, mais de 2000 anos, não se perde. Tem as falhas, as falhas da igreja são as minhas falhas, as suas e de outros membros da igreja, mas a igreja na sua essência, nos seus documentos, a igreja se mantém firme, se mantém na unidade, se mantém naquilo que é essencial. Conversando com a Patrícia esses dias, historiadora, e ela dizia isso que me chamou muita atenção. A igreja, depois de 2000 anos, a gente olha e percebe que ela não perdeu a essência. Entendem? Olha, eu volto à frase popular: a igreja não é uma Maria vai com as outras. Por quê? Porque hoje, mesmo no mundo religioso, tem um modismo, né? Tem um modismo no mundo religioso. Então, para agradar, a gente abre mão daqueles valores mais importantes, relacionados à família, as questões sociais, humanísticas, as questões morais também. Às vezes a gente vê igrejas se vendendo,
pessoas da igreja se vendendo. A igreja como instituição nunca enveredou por este meio. Por isso que nós devemos amar nossa igreja, escutá-la, porque ela tem algo de bom para nos oferecer. Para concluir, queridos irmãos, nós olhamos para o Evangelho e vemos aqui Jesus exatamente fazendo isso. É como se Jesus dissesse: eu não quero que vocês sejam pessoas sem identidade, sem pensamento e, portanto, sem convicção. Eu quero que vocês me sigam, mesmo com as fragilidades de vocês, mas tenham uma convicção. Vocês saibam onde estão e com quem estão. E a quem estão seguindo. E aí Jesus pergunta: para o povo, quem sou eu? O que o povo está dizendo de mim? Uns acham que você é João Batista, outros acham que você é Elias, outros que você é Jeremias, ou não sei quem mais, ou algum dos profetas. Só falta citar toda a lista dos profetas. Eu acho, uns dizem, outros dizem assim. Então, estão percebendo a falta de convicção, de identidade? Agora Jesus olha para os discípulos e diz: eu não posso aceitar que vocês sejam assim. Eu quero saber o que vocês pensam de mim. O povo eu já sei. Agora vocês que me seguem, o que eu sou para vocês? No pensamento de vocês, quem eu sou? E agora quem é que vai responder? Aquele que é o cabeça, aquele que tem a missão de falar em nome da comunidade, ou seja, em nome da igreja. Então ele fala por cada um de nós também, é Pedro. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Como é bonito isso, queridos irmãos. Nós entendermos quem somos e quem é Deus. É um conhecimento na base da convicção. Às vezes nós não nos conhecemos. Repito, o mundo está cheio disso, de pessoas que nem se conhecem a si próprias, muito menos conhecer os outros. E por viverem sem esse autoconhecimento de si, da sociedade e até mesmo de Deus, vivem de qualquer jeito, sem convicção. Um filósofo da filosofia antiga tem uma frase muito bonita. Ele diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós não temos convicções sobre nós mesmos se nós não nos conhecemos. Esse filósofo é Sócrates, da filosofia antiga. Então, queridos irmãos, Pedro faz de um modo muito acertado a sua profissão de fé em Jesus. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Em outro momento, Jesus está fazendo um discurso muito forte, muito pesado, e alguns vão saindo, e fica ali um pequeno grupo dos discípulos. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês querem ir também? Vocês querem sair? Querem me abandonar também? E aí Pedro mais uma vez toma a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Olha a convicção de Pedro. Então, a partir dessa convicção, Jesus percebe a firmeza de Pedro, e então Jesus coloca Pedro como cabeça da igreja. É por isso que um papa não pode ser um jovenzinho, né? Um meninozinho velho, não pode. Tem que ser uma pessoa madura. Pode até cometer besteiras, mas pelo menos já tem uma idade de dizer: eu sei o que é isso. Eu faço isso por convicção. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a termos também a convicção em Jesus Cristo, a convicção em Deus, a convicção sobre a nossa religiosidade. Não importa se você tem suas falhas, todos nós as temos, todos nós temos falhas. Nenhum de nós é perfeito. Ninguém se dá o luxo, o direito de dizer: eu sou perfeito, eu sou imaculado. Não. Mas mesmo nas nossas imperfeições,
nós devemos ter ao menos uma convicção: quem é Deus, e sabendo quem é Deus diante da nossa fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.